Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz, e esse é mais um episódio do nosso Professorado Podcast. Hoje tenho a honra de, mais uma vez, dividir mesa com a minha grande amiga Thaís Inglês. Tudo bom, Thaís? Olá! Estou bem, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou a Thaís Inglês e hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial que vou apresentar para vocês. Nossa convidada é a Júlia Jacold, mais conhecida como a Matemaníaca. Ela é licenciada em Matemática pelo IME-USP e divulgadora matemática e também podcaster, do qual Júlia disse isso. A Júlia atua como divulgadora matemática em todas as redes sociais possíveis, está no Twitter, no Instagram, no YouTube, na Twitch e provavelmente só não está no Flogão porque ele não existe mais. Também estudante em busca do mestrado, a Júlia dá dicas de organização e metodologia de estudo e desenvolveu no final do ano passado uma série de vídeos de matemática para o Enem. Mas o seu trabalho vai bem além disso. A sua ambição é que a matemática seja vista em sua beleza e amplitude, e por isso ela compartilha curiosidades, discute pensamento matemático com filmes e jogos. Tem um grupo no Discord em que a galera se reúne para ler, resolver problemas e, é claro, para xingar o calor. Com vocês, tenho a honra de apresentar Júlia, e a palavra é sua. Oi, time! Ai, que honra estar aqui, obrigada pelo convite, que delícia! Ju, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Desculpa. E a gente queria conversar, né? Essa é a intenção, e para começar, você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória profissional, quais são suas considerações iniciais para a nossa conversa. Acho que vocês fizeram uma excelente apresentação minha, e eu não poderia fazer melhor do que isso. Então, eu sou formada, né, em licenciatura em matemática, e a ideia de se formar Então, eu sou formada em licenciatura em matemática, e a ideia de fazer essa graduação foi muito na ideia de realmente atuar como professora, assim. Quando eu, antes mesmo de entrar, eu tinha essa vontade, sabe? E essa vontade nascia desse desejo de fazer com que as pessoas tivessem um encontro positivo com a matemática. Eu falava, nossa, tem uns outros jeitos de ver a matemática, ela não é esse monstro todo, ela pode ser divertida, né? Ela não é só um algoritmo que a gente coloca números e fica desenvolvendo aquelas contas de uma forma, né, específica e tal. Então eu via a matemática de uma forma muito mais interessante, bonita, passível de discussão, e eu não via ela sendo tratada assim em muitos ambientes. Então eu achava que a melhor maneira de fazer isso seria fazendo uma licenciatura e talvez fazendo essa revolução, pelo menos contribuindo meus 10 centavos, né, dentro das salas de aula. Então eu sempre falei, eu quero atuar com os pequenos, estou fazendo a licenciatura para trabalhar no Fundi 1, no Fundi 2, desculpa, né? Quando a gente é licenciada, a gente tem a permissão aí de atuar no ensino fundamental 2 e ensino médio. E a vida é muito doida, né? Porque aí depois disso surgiu a Matemaníaca, então é um lugar onde eu falei, eu tô com muita pressa de falar que a matemática é show, então eu vou criar esses espaços por meio da internet para poder transmitir a matemática dessa maneira que eu a vejo, poder abrir espaço para discussões, porque eu acho que o mais legal do que a rede social permite é outras pessoas interagirem, fazer suas contribuições, suas visões acerca daquele tema. Então a gente fala sobre Pitágoras, mas sempre tem alguém que vai falar sobre uma coisa que você ainda não experienciou. Então é muito gostoso ter uma comunidade, né, que possa contribuir, divulgar e atingir essas pessoas com essa nova... Não é uma nova visão, né? Muito do que os matemáticos fazem a nível de pesquisa, mas acessibilizar essa matemática mais argumentativa, né? Mais discursiva para os anos iniciais, para uma população de uma maneira geral, mesmo que eles não sejam matemáticos. Então, eu venho fazendo isso hoje como professora. Eu falava que eu queria atuar com os pequenos, hoje eu atuo com os menores ainda, então eu dou aula para uma escola de extracurricular de matemática, chamada Roda de Matemática, que eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos, e também atuo com a Matemaníaca, e a minha ideia é estar onde os jovens estão. Então, como vocês mesmos já disseram, estou em todas as redes sociais possíveis, fazendo todos os tipos de divulgação possível, porque
a ideia é atingir as pessoas a se permitirem gostar de matemática. Massa, Juju. Bom dia, né, para você. E fico muito feliz, assim, muito honrado de você estar por aqui, né? Conheço há muito tempo, é minha veterana, né, de USP. E aí eu queria te perguntar, Juju, justamente isso, né? Você falou um pouquinho, mas mais diretamente, qual você acha que é o papel de um divulgador científico matemático, assim? Porque tem vários, né? Eu acredito, mas qual que você busca exercer, né? É isso. Eu acho que quando a gente fala de divulgação científica, a gente fala de divulgação científica é muito amplo, né? Falar de divulgação científica é falar de coisas amplas, no sentido de, se você for pensar, congressos são divulgação científicas a nível de pesquisador, né? Eu estou indo num evento que as pessoas vão me contar o que elas estão fazendo. Então, a divulgação científica, ela nasce da vontade, né? Do desejo, da necessidade de ligar as pessoas por meio de informações. Então, criar pontes para acessibilizar algum tipo de conhecimento. Então, eu acho que dentro dessa vasta opção da divulgação científica, que inclusive pode ser feita por vários meios, eu optei pelo virtual, né, por hora, mas a gente sabe que a divulgação científica está aí muito antes da internet, quando a gente fala de museus, quando a gente fala de jardim botânico, quando a gente fala de filmes, tem um tanto de jeito de divulgar a ciência, né? E o meu papel nisso tudo é viabilizar uma matemática para a população geral, independente se essa pessoa vai querer ser matemático ou não, sabe? E quando eu crio esse conteúdo, o meu maior desejo é fazer com que essa matemática esteja numa linguagem que seja capaz de, por exemplo, os meus alunos de 12 anos assistirem e aquilo comunicar de alguma maneira com eles, né? E é assim como a minha mãe, que já é formada, trabalha, né, tem filho, enfim, ela consiga se relacionar de alguma maneira com aquele conteúdo também. Então, a minha ideia é pegar, não necessariamente o que a academia faz, porque o que a academia faz é algo bem específico, mas pelo menos a lógica de como a academia matemática funciona e acessibilizar isso para a população, aproximar o pesquisador, né, da sociedade. Eu acho que esse é o papel da Juju, assim. Pensando, né, você falou que se formou na licenciatura em matemática, pensando então nesse foco da licenciatura voltado para a educação e que hoje você atua como divulgadora, você identifica alguma lacuna assim na formação para ser divulgadora ou você acha que existem realmente muitas intersecções entre a licenciatura e a divulgação, a educação e a divulgação? Como que essas coisas estão relacionadas? Nossa, que doideira, acho que eu nunca tinha pensado efetivamente sobre isso, né? Mas a divulgação científica, ela é um dos pilares dentro da universidade, né? No sentido de que a gente precisa também pesquisar, a gente precisa formar, mas a gente precisa acessibilizar o que a gente está criando dentro da academia para a população. Então, faz parte da academia. Tecnicamente, todo mundo que faz pesquisa teria uma parcela de responsabilidade em divulgar, mas a gente sabe que exige também um tanto de coisa a divulgação, né? A parte da comunicação, em como isso vai ser transmitido, em qual formato, é um tanto de coisa que precisa ser pensado para que a divulgação exista. Eu não sei necessariamente assim o que eu acredito que assim, em nenhum momento da minha graduação alguma coisa foi feita pensando para que eu virasse uma divulgadora. Eu acho que isso tem muito a ver com as minhas experiências passadas, né? Pensar que antes de eu entrar numa graduação, eu tinha um pé, né? Ainda tenho, mas de uma forma muito diferente hoje, mas um pé completamente dentro da arte. Eu fiz balé clássico por 14 anos, fiz teatro por 5, sapateado, assim, uma vez que você está lá, né, você se experimenta de um tanto de coisa. Mas o balé foi uma parte fundamental de aprender a me comunicar, transparecer, estar na frente do público. Eu acho que o balé me proporcionou muito dessas coisas e eu vi na Matemaníaca uma oportunidade de juntar a matemática que estava sendo ali a minha formação junto com a arte, que era algo que eu não queria me desvincular. Então eu acho que muito da Matemaníaca surge dessa intersecção de várias experiências dentro da minha vida, assim.
Massa, Juju. Justamente essa seu olhar, né, para a arte também, né, pelo que eu vejo no seu canal e pelas suas redes e tal, você tenta bastantes vezes, né, transformar a matemática ou mostrar a matemática em várias coisas do cotidiano, né? Eu sempre vejo você com quebra-cabeça, né, de raciocínio, alguns jogos matemáticos e tal. Você acha que alguns algumas ferramentas desse tipo fazem falta hoje em dia, assim, dentro da escola, ou até dentro da pesquisa, ou talvez alguma matéria ou alguma iniciação desse tipo na nossa formação de professor? Você acha que isso ajudaria? Tô pensando. Gente, eu tô adorando as perguntas, estão me levando para lugares completamente diferentes, assim. É, eu acho que falar sobre escola é falar sobre a urgência, né, a necessidade de uma atualização. A gente atualiza a forma que a gente se vive em sociedade, que a gente se relaciona com as coisas, a forma do trabalho, mas a gente não atualiza a sala de aula. Então, ainda acredito que muito do que a gente faz tradicionalmente, né, majoritariamente, eu sei que tem iniciativas ótimas, mas a grande maioria ainda é algo que está ultrapassado pela forma que a gente se relaciona hoje em terra, sabe? Eu concordo um tanto com isso, mas eu entendo também que ele continua funcionando porque a gente vive numa lógica de que a escola te prepararia para, por exemplo, hoje, para o vestibular. Então, faz sentido a escola ser como ela é se a gente vê o fim da escola como o ingresso dentro de uma universidade e a gente o faz assim dentro do Brasil. Se eu concordo com isso, aí é outro assunto, entendeu? Eu acho que a gente é isso que está posto, mas eu acho que a forma que é apresentado realmente abre muito espaço para a gente se perguntar, tá, mas por que eu estou aprendendo isso? Né? Por que eu estou aprendendo isso do jeito que eu estou aprendendo? Realmente parece não se comunicar comigo. Por quê? Porque eu ainda acho que está ultrapassado a forma que a gente está fazendo educação. A minha ideia na Matemaníaca é muito falar da matemática pela própria matemática, né? Mas falar sobre a matemática pela própria matemática, a gente pode observar ela em vários lugares, assim como você colocou, de quebra-cabeças, outros jogos, enfim. Mas, de novo, né, não é falar sobre, tá, matemática é sobre fazer contas, vamos fazer a matemática no troco. Tá, tem uma matemática ali, mas é uma matemática muito, né, crua, é uma parcela muito pequena do que realmente é matemática quando a gente fala de matemática a nível acadêmico, no sentido do que se fosse só isso, para que a gente teria matemática se a gente tem a calculadora, que faz contar muito mais rápido e não erra? A gente já criou o computador, então por que a gente ainda tem matemático, sabe? Então, acho que a parte. Eu acho que uma coisa que seria muito mais interessante é mostrar essa matemática como algo argumentativo, né? Então, o que eu idealizo, né, dentro de uma escola e o que as conclusões que eu chego é por conta das coisas que eu estudei mesmo dentro da licenciatura. É olhar a matemática como uma ferramenta, né, para a gente atingir competências pessoais. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que a gente vê a matemática na escola? Porque ela vai ajudar a gente a viver no mundo que a gente está. E o mundo que a gente está, a gente quer conversar com alguém que seja capaz de argumentar, de analisar informações, de pensar em estratégias de resolver problema, mais de uma forma de resolver o mesmo problema, analisar dados. Hoje a gente gera uma quantidade inumerável assim, né, de dados, então a gente vê que tem tendências muito grandes de profissões em cima disso. E quando a gente fala sobre essas coisas, a gente basicamente está falando sobre matemática, né? Então a matemática na escola, ela seria, na minha visão, uma maneira da gente atingir essas competências pessoais, porque falar sobre essas competências também é falar sobre matemática. Então, eu não acho que a forma que a gente está apresentando hoje é uma forma que está realmente atingindo esses objetivos, né? Mas, de novo, né? Eu acho que seria muito interessante a gente apresentar uma matemática realmente mais atualizada, né? Que até exigiria menos do professor ter que justificar o porquê que a gente vê dessa forma, se isso é matemática, então ela não conversa comigo, né? Eu acho que aproximaria mais dos alunos, uma matemática mais investigativa, mais ampla, mais que eles conseguissem
tivesse dado a oportunidade deles construírem, né, observassem os padrões, criassem suas próprias hipóteses, testassem, né, e fossem até, eu não duvido, eles são capazes de chegar em fórmulas por conta própria, né, observando esses padrões e fazendo testes, enfim. E é uma coisa que a gente usa muito na roda de matemática, né? São algumas metodologias mais novas, assim, que a gente vê que vem de Stanford e que funcionam muito bem, na verdade, quando se coloca em prática. A teoria na prática funciona dessas pesquisas mais recentes. Te ouvindo falar, inclusive estava pensando na Roda mesmo, né? A Roda é um projeto incrível, né? E se você puder falar um pouquinho mais sobre ela também, ia ser ótimo de ouvir. E acho que ela é um ambiente onde essas coisas que você está trazendo são colocadas em prática, né? Essa outra perspectiva, esse outro olhar. E ela é uma experiência educativa, né? Ela realmente funciona como um ambiente de educação, né? Então, se você puder contar um pouco mais para a gente sobre a Roda. A Roda de Matemática é um projeto extracurricular que fica com sede em São Paulo, mas hoje, por conta do quadro que a gente vive, ela teve uma expansão e a gente consegue levar a roda para lugares como Goiás, João Pessoa, até alunos no exterior, né? A gente tem alguns aluninhos de Portugal, da Inglaterra, muito gostoso saber que, mesmo num período muito difícil, né, a gente consegue se reinventar e até estender essa mão para lugares mais longe que fisicamente a gente não conseguiria estar presente. Mas a roda, ela nasce muito dessa vontade também de trazer uma matemática mais diversa, de uma matemática para os menores, né? A gente vê muito que, se a criança está no Fundamental 1, a gente vai apresentar um pouco de número, um pouco de formas, né? Um pouco de geometria. Mas e a estatística? Né? E mensuração, escala, raciocínio de programação, raciocínio lógico, né? Por que a gente não consegue aplicar, não apresenta isso logo para as crianças? Então, a Roda vai atrás de metodologias para embasar isso, e aí é muito legal, porque é uma união muito dessas pesquisas que eu comentei de Stanford, que são lideradas por, para mim, as 3 superpoderosas, Rachel Lotan, Carol Dweck, Joe Bowler, e da união dos círculos matemáticos. Os círculos matemáticos nascem na Rússia, que é a ideia de um professor levar um problema para um grupo de alunos, um problema tecnicamente em aberto, e eles se debruçarem em cima desses problemas para encontrar as respostas. Uma vez que os americanos traduzem isso, essa cultura mais popularizada, sendo chamada de círculos matemáticos, e a Roda olha para isso e fala, tá, por que a gente não traz a lógica, né, de círculos matemáticos para as crianças? E a gente adapta essas perguntas, porque seriam problemas em aberto para elas, né, o que para elas talvez elas não saibam imediatamente a resposta, e a gente não trabalhe com essa pesquisa de Stanford das 3 superpoderosas que eu acabei de citar. E aí essas 3 superpoderosas, elas vão falar muito sobre como construir um ambiente confortável e seguro para essas crianças arriscarem, tentarem, ter os incentivos certos, né, de elogio, até desde elogio, até para instigar elas continuarem pesquisando e arriscando e tentando. A Rachel fala muito sobre o trabalho em grupo, de como o professor é esse mediador, né, para poder fazer esse papel de todos contribuírem, todos se sentirem tranquilos para poder colocar suas contribuições, né, e colocar suas ideias também. Então, eu fico muito feliz em saber que tudo que a matemaníaca, de alguma forma, idealizava, existe em forma física, fala com crianças, e eu posso estar atuando como professora dentro desse lugar, sabe? É muito legal saber que a roda de matemática existe, sabe? Massa. É um projeto bem legal, eu vejo, e é engraçado, assim, que vendo nas suas postagens, dá para ver muito que você está muito satisfeita participando, né? Você está muito feliz participando do Roda, né? Então, essa leitura da matemática no começo da vida acadêmica, vamos dizer assim, né? Da vida escolar, eu acho que é muito importante. Eu converso com meus estudantes que, tipo, muito do desgosto, né? Que às vezes acontece deles terem por matemática é justamente porque lá atrás não foi apresentado de uma maneira convincente ou de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, né, do que é a matemática mesmo e tudo mais.
E pensando nisso, Juju, queria perguntar para você, né? Porque esse é um desafio que eu tenho. Eu e a Tatá, hoje, a gente trabalha em pré-vestibular e ensino médio, né? Então, quando os estudantes chegam para a gente, eles já chegam com um certo não gosto de matemática, ah, professor, não sei nada de matemática, né? A gente ouve muito isso e tal. Esse é um desafio que eu tenho. Quais desafios você acha que você tem assim na carreira de divulgadora, né? Tanto no YouTube ou na roda também? Quais são os principais desafios que você acha? Tanto no quesito de divulgação, né? De ser uma divulgadora, de ser uma cientista no Brasil, né? E tanto no sentido da matemática mesmo, como matéria, como assunto e ciência. Acho que você já disse muito, né? As pessoas têm experiências que não são positivas com a matemática. E a gente também está num ambiente em que, vamos combinar, é legal não gostar de matemática, é super cool. Você faz parte de um grupo muito grande se você fala que você não gosta, que você não se relaciona, que você não sabe fazer contas, que você não é bom. Então, assim, é muito mais confortável você falar, tá bom, eu posso só ficar aqui nesse grupinho aqui, ó. E ninguém vai me perceber. E eu vou participar da maioria. É tão gostoso quando se sente fazendo parte, não é? Então, assim, é muito mais fácil, né, não gostar de matemática, porque a gente tem. A gente começa com uma apresentação que não é muito convidativa, que não faz muito sentido para como a gente se relaciona com ela. A gente vive com pessoas que, na sua maior parte das vezes, não tiveram experiências positivas, é super socialmente aceito que você não seja bom com matemática, né? É muito comum, por exemplo, eu dava aula particular, eu ficava assim, eu ouvia pais falando assim, ai, olha, ele vai bem em todas as matérias. Quando chega em matemática, eu só quero que ele fique na média, entendeu? Eu também não era boa, tá tudo bem. Tipo assim, você tá incentivando uma cultura do medíocre para o seu filho. Você tá olhando para ele e falando, você não é capaz, vem só na média para não ser um problema. Tipo, não duvido da capacidade de seu filho, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito triste quando você começa a ver essas coisas, você não consegue mais desver. E é muito comum a gente ter esse incentivo para não fazer matemática. É muito doido. E aí, dentro da divulgação, né, que eu posso dizer mais assim com, né, com minhas experiências, a gente diz a maior, desculpa, o maior desafio para mim é pensar que quem vai realmente digitar matemática no YouTube tem dois tipos de pessoas. A pessoa que está precisando resolver um problema dela para amanhã, que é passar numa prova, passar no vestibular, ser aprovado no concurso, então ela não vai cair no meu canal. Tá? Essa pessoa provavelmente vai cair no canal de alguém que faz uma playlist, uma série de vídeos que vai ajudar ela a resolver aquele problema que ela está tendo. E tem o segundo grupo de pessoas, que é um grupo bem menor, que é as pessoas que já têm um mínimo de interesse em relação à matemática. Essas pessoas provavelmente vão cair no meu canal, mas eu quero conversar com elas. É muito legal se elas se juntarem para o papo, mas o meu maior objetivo é chegar nas pessoas que não gostam de matemática, fazer elas se permitirem gostar de matemática. Então, hoje eu digo muito para os meus seguidores, né, para o meu time, que parte da minha divulgação também tem responsabilidade deles no sentido de eles têm um grande papel de falar assim, tá, eu tenho um primo aqui, eu tenho um primo aqui que ele não tem um relacionamento muito bom. Acho que eu vou enviar esse vídeo da Juju para ele. É parte do meu time entender que eles, né? Eu estou criando conteúdo ali que é legal eles compartilharem para atingir essas pessoas que a gente gostaria muito de atingir. Então, contar com essa comunidade hoje é muito importante para o meu trabalho, justamente porque, né? A gente sabe que as pessoas não vão por conta própria chegar num conteúdo de matemática, tipo, o que eu acordei hoje? Acho que eu vou procurar um conteúdo de matemática, vai que hoje eu gosto, né? Não, não é um comportamento padrão comum que a gente espera das pessoas. Então, tem um pouco disso. E ano passado, assim, mais especificamente falando de sala de aula, pré-vestibular e tudo mais, eu entendi que a Matemaníaca podia ajudar um pouco no que a gente estava vivendo, né? Ajudar professores, alunos, pais que estavam meio perdidos, né? Em como fazer esse lance agora à distância, né? E aí eu foquei, mirei um pouco mais no jeitinho matemaníaca, mas em conteúdos mais escolares. E a minha ideia nessa contribuição era justamente associar como a matemaníaca gosta de ver as coisas, que é, tá, por que Pitágoras funciona? Você entender por que Pitágoras funciona, motivações, né?
conseguir me relacionar com isso, talvez não seja um grande peso e ela até veja uma beleza nisso aqui, né? Mesmo que seja por ela mesma, né? Uma beleza que esteja nela, que eu não seja aplicável, que eu não vá sair daí colocando em vários lugares e tudo mais. Mas a minha ideia era tentar pegar esse aluno para ele internalizar o porquê essas coisas funcionam, como elas funcionam, quem pensou nisso, né? Porque talvez dessa maneira seja menos um sofrimento de tá, eu vou só decorar isso daqui, resolver esse problema e tirar e queimar todos os meus cadernos depois do pré-vestibular, sabe? Acho interessante a parte que você fala, né, dos pais que às vezes só incentivam os filhos a serem medíocres, né, a serem medianos, porque acho que tem muito de um olhar, por um outro lado, de que a matemática, quem gosta de matemática é inteligente, né, quem gosta, existe um contraponto a isso que também não é saudável, né, também não é legal, e recentemente eu fiz um curso com a Lígia Zorzo, né, que é uma das fundadoras da Roda, e uma das coisas que ela falava é o nosso intuito, né, com a roda, e eu acho que nós três aqui compartilhamos muito disso, porque somos professores de matemática, é que todo mundo ame a matemática, né? Mas mesmo que a pessoa não ame a matemática, mesmo que o nosso estudante não tenha esse olhar e esse afeto todo com ela, o que a gente quer, sobretudo, é que ele saiba que ele é capaz de aprender, né? Então, não é uma questão tanto de se eu sou bom ou não sou bom, ou se eu sei ou não sei, ou se eu amo ou não amo. É só uma questão de saber que existe potência em todo mundo, né? E eu acho que isso é uma mensagem da educação muito importante. Não é sobre simplesmente quais são os seus gostos, quais são os seus interesses, ou se você ama ou não ama alguma coisa. É sobre você ser capaz de aprender, né? Você ter esse poder, essa potência mesmo. Eu acho isso muito, muito importante. Assim. Eu acho que quando você, com o seu trabalho, né? Quando você fala, eu queria atingir as pessoas que já têm esse receio, você está falando exatamente disso. Eu quero chegar nas pessoas que não sabem que elas têm essa potência dentro de si, que elas podem aprender também, e que isso pode ter significado, e que isso pode ter sentido, né? E eu acho que a internet, por um lado, abre muitas portas, né? Nos permite chegar em lugares muito que a gente não chegaria, mas, por outro lado, ela também nos configura em bolhas, né? Então, é isso que você falou, quem chega no seu canal, geralmente é quem já está nesse pensamento, quem já está nesse envolvimento com a matemática, né? E aí, acho que também é nosso papel dentro da educação fazer com que os projetos de divulgação cheguem nos nossos estudantes, né? Então, eu, na sala de aula, professora, posso divulgar um vídeo da Matemaníaca e posso falar assim, então, assiste lá, que ela tem que estar trazendo um outro olhar. E aí eu acho que os nossos trabalhos vão se complementando, né? Porque às vezes a gente tem muito essa coisa de oposição. Ou é a sala de aula, ou é a divulgação, ou é o YouTube. E não, a gente trabalha junto, né? E a gente consegue se fortalecer, cada um na sua área, cada um fazendo o que faz bem e se complementar. Então, acho que isso é super importante. Muito, muito, muito poderosa a sua fala, Thaís. Eu estou muito feliz que você fez o curso com a Lígia. Ela é, nossa, uma inspiração para mim como pessoa, mulher, profissional, professora. Nossa, ela é tudo de bom. E essa fala sobre complementar é essencial, assim. A divulgação não existe para suprir a sala de aula, assim como a sala de aula não existe para suprir a divulgação. Cada um tem um papel dentro da sociedade e muito legal quando a gente consegue coexistir, né? Então, quando a gente consegue a sala de aula com divulgação e a divulgação contribuir para a sala de aula. E eu penso muito nos meus vídeos, assim, até no falar, enfim, em várias coisas. Já mudei, por exemplo, o título de quadro no meu canal para que ele fosse passível de entrar dentro de sala de aula, sabe? Então, eu fico muito feliz em saber que, por exemplo, o meu vídeo, de alguma forma, dá um apoio para um professor dentro da sala de aula, assim como um relato de um professor e tudo mais, também vira vídeo no meu canal, sabe? Então, é muito importante saber que tem espaço para todo mundo e não é uma, assim, uma guerra de quem é mais importante. Não, todo mundo é importante, melhor, mais potente quando a gente se une, né? Foi. Tava tentando desmutar. Depois eu edito essa parte. Não, mas eu concordo muito. Eu acredito que tem várias formas mesmo, né, da gente fazer isso. E
justamente a parte de ser educador, né? A gente é educador de várias formas, não só dentro de sala de aula, né? Dando exemplo, fazendo outros corres, outros trampos, e justamente quando um estudante ou qualquer pessoa acaba vendo uma entrevista, ou um jogo, ou uma dança, que seja, qualquer coisa, ela está aprendendo com aquilo, né? Então, acho que esse essa é a responsabilidade de ser educador e educadora hoje em dia também, né? Acaba sendo difícil, porque a gente não deixa de ser professor em nenhum momento do dia, né? Não deixa de ser educador, então a gente tem que lembrar disso, lembrar que tipo, qualquer atitude nossa acaba sendo, né, de um educador a qualquer momento do dia, que a gente vai ser visto como tal. Essa é uma desvantagem, na minha visão, né, para a gente tomar esse cuidado. Mas, voltando para a parte de pesquisa, de matemática e tudo mais que a gente estava falando, eu acredito que justamente esse sistema, né, que a gente vem falando, né, de ser um sistema industrial de educação e tudo mais, traz aquelas perguntas do que para que eu vou usar isso na minha vida e tudo mais. E justamente essa quebra que você faz, que eu e a Thaís a gente tenta fazer na nossa lida, é o que mais é importante na assimilação de matemática mesmo, né? Então, quando você não vê objetivo naquilo, é muito ruim, né? É muito ruim isso. E esse é mais um papel de educador e de educadora. Então, eu queria saber, Juju, para você, o que é para você ser uma educadora, não divulgadora de matemática também, né? Mas educadora para você, até onde vai esse braço da educação, né? Era isso que eu queria saber. Nossa, uma linha muito tênue na minha vida, assim, né? Porque eu sou muito professora e muito divulgadora 90% do dia. Se eu tô na frente de uma tela, eu tô sendo os dois, basicamente, assim, ainda mais em tempos que a gente não sai dentro de casa. A sensação é que eu tô sendo isso o tempo todo. Eu acho que a gente tem responsabilidades diferentes, né? Igual a gente já tinha comentado que cada um tem um papel dentro do lugar, mas eu acho que podem ter objetivos em comum, assim, também. Tem muita coisa da divulgação que eu levo para a sala de aula e muita coisa da sala de aula que eu levo para divulgação também. É muito difícil para mim responder isso, muito difícil. Porque eu falo muito assim, o que a divulgação vai muito para a sala de aula na minha cabeça, né? Ela vai muito na forma de me comunicar mesmo com as minhas crianças. Eu estou sempre tentando encontrar para a divulgação a forma mais atraente, mais clara, mais concisa, de passar uma ideia de uma maneira acessível, né, para as pessoas, com coisas que elas conseguem se relacionar no dia a dia e tudo mais. Então, eu tento muito levar esse olhar para dentro da sala de aula, da mesma maneira, né? Acessibilizar o máximo possível, mesmo que seja na roda, né, como a gente apresenta, né? A gente não explica um conteúdo, a gente apresenta um problema e a gente está ali depois, o nosso segundo momento é de conseguir administrar essa sala de aula para que eles continuem motivados, né? E entendendo que aquele problema é um problema legal, não porque eles vão usar isso na vida, mas porque pensar sobre aquele problema é muito potente, sabe? Porque eles têm uma cabeça que pode pensar naquele problema e isso basta. Então, acho que isso também se assemelha muito com o que a gente faz na academia, né? Quando a gente pensa em matemática como pesquisador, não que eu seja pesquisadora hoje, mas o que eu entendo como academia, a matemática é uma ciência de base, né? Então a gente vê os pesquisadores fazendo perguntas que pode ser que ele não vai falar efetivamente onde que aquilo vai ser aplicado instantaneamente. E nem é papel, talvez, do matemático fazer isso. É papel de outras ciências, né? Olharem o que o matemático criou e falar, beleza, isso daqui vai ser muito útil para eu usar dentro dessa máquina, dentro desse... enviar essa sonda para o espaço e tudo mais. A matemática precisa estar ali pronta, servindo os outros cientistas, né? Isso que define a ciência de base. Então, o matemático, de novo, ele não está preocupado onde que vai aplicar, ele está
olhando aquele problema como um bom desafio para investir seu tempo resolvendo aquele problema. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem que levar para as crianças, assim, né? Porque, de novo, como eu disse lá no início, acho que a matemática na escola, eu gostaria que ela fosse vista mais como uma maneira de potencializar e viabilizar as nossas competências e habilidades pessoais. E aí ela é feita por meio de boas perguntas. E até mesmo de criar novas boas perguntas, né? É uma excelente habilidade essa, ser capaz de criar boas perguntas, né? Então, acho que não é muito o porquê, e sim o porquê não, né? Por que não aprender e investir meu tempo pensando nisso? Lógico, mas precisa ser uma boa pergunta de fato, né? Não precisa ser qual que é o valor de X. Talvez essa não seja uma boa pergunta mesmo. Aproveitando as boas perguntas, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o papel do educador, né? Isso é importante para o matemático, isso é importante para a gente pensar na divulgação, e isso é importante para o educador, e aí não só de matemática, mas eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papel, né? De enquanto alguém que tem um conhecimento com mais bagagem dentro de alguma área, né? A gente conseguir fazer boas perguntas para que esse conhecimento também seja construído por outras pessoas, né? E eu acho que a gente tem mais papel, a gente tem mais atuação quando a gente faz boas perguntas do que quando a gente dá respostas prontas, né? Porque respostas prontas já é um conhecimento pronto, e boas perguntas constroem conhecimentos novos, né? E queria aproveitar que você falou um pouquinho da academia, né? Que você falou agora, nesse momento, não sou pesquisadora, mas você está nesse processo, né? Do mestrado e tudo mais. Então, se você quiser compartilhar um pouco com a gente qual que é seus planos para o Eu acho. mestrado, seus planos de Ai, pesquisa. sim. Eu acho que falar sobre ser educador é sobre não parar de estudar nunca, né? A gente está sempre se atualizando, sempre pesquisando, sempre indo atrás, novos cursos, reciclagem, tudo. Então, acho que eu tinha muito essa certeza, assim, quando eu estava na graduação, eu falava, tá, eu não vou conseguir viver uma vida que eu pare de estudar. Eu tinha isso como claro para mim, assim. Isso continua claro até hoje, né? De que eu não consigo ser professora e não consigo ser divulgadora se eu parar de estudar. E isso é uma coisa que me alegra, né? Que me deixa feliz em pensar. E quando eu decidi voltar para a academia, né, eu me formei e eu senti uma necessidade de ter um hiato. Eu achei que isso ia ser muito importante para minha carreira e respeitar esse tempo também ia ser muito valioso, até porque é isso, né? O que é esperado dentro de uma universidade é a pesquisa, a extensão, né, que seria a divulgação, e a formação de novos profissionais, sendo dando aula e tudo mais. E aí, pensando nisso, a Juju faz a divulgação, eu sou professora e eu só precisaria voltar a estudar, né, que seria o considerado a pesquisa. Então, bom, eu como Júlia, sou quase uma instituição que faço os 3 pilares hoje. E aí eu falava assim, poxa, eu quero continuar estudando, mas eu também não sei na onde eu quero, porque quando eu estava na graduação, eu investi muito tempo estudando coisas de educação matemática. Então, eu fiz PIPID, que é iniciação científica para licenciatura. O meu TCC era opcional, mas eu também fiz o TCC. Depois optei por fazer uma iniciação científica e tudo isso foi voltado para a área de educação matemática. Só que eu não entendia, tá? Naquele momento, assim, eu achava que não fazia muito sentido continuar na carreira acadêmica como na área de educação matemática. Só que isso dava um nó na minha cabeça, porque eu falava assim, eu quero muito ser professora, eu amo ser professora, e como assim eu não me vejo realizada, feliz, seguindo a área de pesquisa na educação matemática? Isso para mim não fazia muito sentido, entendeu? E aí, por vezes, eu falei, esse ato vai ser muito importante para amadurecer essas ideias, porque eu também tinha uma opção de seguir uma carreira pesquisando na divulgação científica, mas aí seria um guarda-chuva, né, da comunicação. E eu também poderia seguir pesquisando coisas na área de matemática. E eu falei, tá, eu tenho 3 caminhos, sabe? E assim, é difícil ter opção, mas é muito bom ter opção também. E foi muito importante mesmo ter parado, pensado, entendido o que faria sentido para mim naquele momento. E foi logo quando eu fui no congresso dos matemáticos, né, no ICM, que inclusive o Juju cobriu lá, todo um monte de vídeo no canal,
que eu tive a oportunidade de ver a matemática e me reconectar com ela, porque, querendo ou não, nos últimos anos eu quase fiz coisa só de educação matemática na graduação. E quando eu estive em contato de novo com aquilo tudo, eu falei, nossa, é disso que eu estou sentindo falta, de estudar matemática, sabe? Eu queria muito entender aquelas coisas que eles estavam apresentando, né? Então, me reacendeu essa chama e eu entendi que para eu voltar para a academia, que era o que eu queria muito, seria voltando para estudar coisas de matemática. E eu passei um ano, assim, mas naquele momento, né, eu só não podia largar a minha vida e voltar para a academia. Então, eu precisava me organizar para isso. Passei 2019 inteiro organizando a matemaníaca e tudo, para poder conseguir dar esse passo, que era voltar para a sala de aula, mas, de novo, como aluna, né, não como professora. E em 2020 eu fiz esse passo de movimento muito grande de me mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, fiz o curso de verão no INPE, e a minha intenção, né, eu inclusive fiz a minha inscrição para o mestrado, né, minha submissão, pelo menos de pedido, né, para ingressar no mestrado por lá. Mas, bom, terminou o curso de verão e veio a quarentena, né, que destruiu vários planos de várias pessoas, e o meu que foi destruído foi voltar à sala de aula como aluna. Mas foi muito bom também, assim, porque, enfim, vamos lá, eu voltei para a sala de aula como professora, porque mudando para o Rio a roda era só física, né, agora como a roda é virtual, eu consigo ser professora da roda de matemática, o que foi muito legal, eu sentia muita falta de dar aula, né, minha volta para o mestrado teria que abrir mão disso, mas eu consegui conciliar tudo estando no virtual, mas em contrapartida, a minha vontade de voltar a estudar tinha muito a ver com o ambiente, tinha muito a ver com estar junto, com ver as pessoas, com a comunidade, e isso não foi suprido no virtual. Eu continuei fazendo as disciplinas como aluno especial, né, como aluno de fora, e, assim, foi muito frustrante, na verdade. E eu dei uma tentativa, assim, o ano inteiro, peguei uma disciplina no primeiro semestre, uma disciplina no segundo, mas não foi muito legal. E eu entendi que em momentos atípicos a gente toma decisões atípicas, e a minha decisão para prevenir, para cuidar da minha saúde mental e tudo, foi adiar a entrada no mestrado mesmo. Então eu vou... Não é um plano que está descartado, é um plano que vai ser colocado em prática, espero, quando a gente voltar a ter as atividades presenciais, quando for seguro ter as atividades presenciais nas universidades. Então é isso. E agora eu estou o quê? Estudando por conta, né? Estou aproveitando esse momento para revisitar coisas da graduação, tudo mais. Que é isso, né? De novo, ser professor, ser divulgador, não se faz sem estudar. Que massa. Nossa, que massa, que conversona. A gente precisa marcar, Ju, a gente vai precisar marcar o programa 8, 9, 10, 15 para a gente conversar mais sobre isso. Tata, você tem mais alguma pergunta antes da gente ir para as perguntas rápidas com Júlia Jacudi? Só comentar isso que a Júlia disse, né, dessa dúvida de continuar na educação, academicamente dentro da educação matemática, ou ir para a matemática mais pura, né? Eu também tinha muito essa questão, porque eu também sou apaixonada por matemática, gosto de estudar matemática, mas sou apaixonada por educação e gosto da educação, né? Então eu tinha muito essa questão dentro de mim também. E acho que, sim, o tempo é finito, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente consegue fazer um pouco de cada coisa, né? Então, de fato, a gente não vai conseguir, nossa, fazer 3 doutorados em cada uma das áreas. Eu queria! Nesse momento, eu acho que nesse momento você dedicar... e aí eu sinto isso muito também, assim. Mas acho que nesse momento você dedicar um pouco mais os seus esforços para a matemática pura não compromete o seu trabalho como educadora, como divulgadora, né? E pelo contrário, contribui e te dá um outro olhar, uma outra visão. Então, acho que a gente está em eterna formação sempre, e tudo bem não seguir uma carreira linearzinha, né? Do tipo, nossa, vou fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo na mesma área, com as linhas de pesquisa todas costuradinhas. Tudo bem não seguir assim, né? A academia aceita isso tão bem, né? Mas a gente aceita e a gente cria.
Sim, eu acho que isso é uma super idealização, né? A academia cobra muito isso, né? Você não pode ser velho, você tem um tempo de fazer mestrado, você tem a data certa para poder fazer o doutorado, e se você não tiver com tantos anos feito tudo isso, você não vai conseguir. É uma pressão muito insana, assim. E eu acho isso muito nocivo, né? Porque nós somos seres humanos múltiplos, a gente tem interesses variados, e é muito importante também ter esses respiros, essas pausas. Eu acho que fortalece muito a gente também, né? Eu me senti muito, assim, muito mais preparada voltando a estudar, tendo feito essa pausa, sabe, do que se eu tivesse só engolido e feito isso como uma grande corrida, sabe? E eu entendo que para muita gente isso faz sentido, mas para mim também foi muito importante, e para quem aí tá assim, será que eu sou capaz? Será que eu não sou de voltar? Você é capaz, sim, e tá tudo bem, não tem data, não tem idade certa para poder fazer, até para começar uma graduação agora, se quiser, está tudo bem, sabe? Lógico que quando a gente fica mais velho, a gente tem responsabilidades diferentes, né? E a gente tem que entender isso também, né? A gente tem uma casa, tem muita gente que tem filhos, né? São outras responsabilidades que a gente vai atribuir, vão sendo atribuídas a nós conforme a vida vai passando. Mas eu acho que nada disso tem que ser um impedimento, né? Será que eu, por ter tomado, né? Ter essas Desculpa, por ter essas atribuições novas, será que isso me impede de continuar estudando numa academia? Não, não impede, tá? Vou te contando aqui, tá liberado. Não tem nenhuma coisa que impeça você voltar a estudar formalmente num lugar. Fica à vontade, querido, querida, se joga, bebê. Inclusive, eu fiz o mestrado na sequência da graduação, né? E tive colegas no mestrado que já eram professores há muitos anos e que decidiram voltar para estudar, para academia. E eu acho que essa troca é muitíssimo enriquecedora, né? Primeiro que quem faz essas pausas, vai trabalhar na educação na base e depois volta para a academia, traz um repertório gigantesco, assim, que é muitíssimo importante dentro da academia. E segundo que acho que a gente, cada um num momento e numa fase da vida, a gente aprende uns com os outros, né? E aí a gente tem a beleza do ser humano, né? Para além da questão só acadêmica. Então, acho que estudar é sempre importante e mesmo que a academia às vezes seja um pouco restrita e não seja não receba todo mundo tão de portas abertas, a gente vai criando esses espaços, né? Com certeza. Eu ainda vou chegar nessa parte de mestrado. E é bom, uma dica que eu queria dar também para todo mundo assim, se puder, né? Claro que, como a Juju falou, a gente tem nossas obrigações e tudo mais, mas estudar sem ter a pressão do emprego, né? Tipo, vou estudar para conseguir emprego nessa área, né? Que eu estou estudando. Tipo, estudar pelo prazer também é muito maravilhoso, né? Inclusive, né? Então, quem pode, quem tem essa condição, né? Esse privilégio, até de certa forma, de estudar alguma coisa que gosta só por estudar, né? É muito importante também. E até transformar em profissão, se for o caso, né? Estudar é maravilhoso, gente. A gente fala isso sempre, né? E parece que e não é maravilhoso mesmo. Do mesmo jeito que quando a gente fala que a gente ama a matemática, os estudantes olham para a gente, né, assim, como pode gostar disso? Calma, 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 que eu sei que você está querendo ver o Perguntas Rápidas com a professora Júlia Jacoude, a matemaníaca. Mas é só semana que vem, fechou? Então, semana que vem a gente volta com Perguntas Rápidas. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e segue a gente lá no Spotify também. Tamo junto. Ai, meu Deus, aproveitar esse clima de risada, Juju. Queria agradecer muito, né? A gente se conhece há um tempinho. Acompanho você há bastante tempo. Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, esse canal que está aqui existe muito por conta de Júlia Jacoude também, né? Gostaria muito de agradecer sua presença. Sou muito fã Agora mesmo. Eu tô pelado, brincadeira. Então não. Sou muito fã mesmo do trampo e de tudo, né? Da divulgação. Você é muito importante, não só para os estudantes, como para os professores e professoras também. Quando a gente estava vendo os convidados daqui, eu e a Thaís conversamos sobre você e foi unânime, né? Não tem muito como. Eu conheço pessoalmente
A Thaís não, mas conhece todo o trampo também e tudo mais. Então, eu queria agradecer demais mesmo você estar por aqui. E queria que, nesse espacinho, você se divulgasse, falasse suas redes, desse seu tchauzinho também. O que você quiser falar, Juju, fique completamente à vontade. Muito obrigado mesmo. Tá. Antes de começar a piramidagem autorizada, eu vou dizer que uma honra, sabe, estar aqui, porque real, o Vitor é uma pessoa muito especial, assim, que já conhecia, a gente tinha conversado, projetos sempre muito, muito lindos, assim, sempre tenho muita felicidade em receber um convite, um papo com ele, é sempre um prazer. Thaís, agora a gente já tem que andar junto no recreio. Eu estou disponível para dividir dar um gole do meu Yakult para você, tá bom? Então, muito prazer estar aqui com vocês. E eu amei as perguntas, tá? Todas elas, dos rapidinhos, dos longos. Então, acho que foi um papo muito gostoso. Me tirou, colocou numa zona de desconforto, assim, muito gostosa. E para piramidagem, gente, então é isso. Faça essas coisas tudo aí que a gente conversou hoje em todas as redes, como a Matemaníaca. Então, esse maníaca aí é de entusiasta da matemática, né? Então fica aí o convite para vocês me acompanharem por onde for mais confortável para vocês. E também o convite para vocês fazerem parte do time e divulgarem o time para outras pessoas, né? Enviar esse podcast ou qualquer uma dos outros conteúdos, né? Para pessoas que você acha que seria muito legal elas darem uma chance para matemática. E um projeto muito especial que eu comecei recente, que eu queria especialmente falar sobre ele, é o meu podcast com a minha roommate, que também chama Júlia, que a gente começou a fazer com o intuito de falar sobre o cientista como um humano, entendeu? Então, a gente fala sobre assuntos cotidianos, mas isso acaba invariavelmente convergindo para a ciência, os nossos papos. Então, a gente já tem um episódio sobre mudança, a gente já tem um episódio para onde a ciência nos levou, um episódio sobre amor, tem um tanto de coisa por lá para vocês consumirem. A gente faz clube da leitura e compartilha com vocês também em um episódio mensal, que a gente combina um livrinho para discutir, né, de literatura. Então, está sendo muito, muito, muito legal fazer e eu gostaria muito de confraternizar com vocês por lá também. Então, o nome do podcast é Qual Júlia Disse Isso, em todas as plataformas também. Muita gratidão, Juju. Vão lá, gente, se inscrevam no canal no YouTube, no Instagram da Juju, né? No podcast também. Tudo mais, merece. O trampo é muito legal, vocês vão gostar. Sim, sigam essa mulher maravilhosa, gente, esse trabalho incrível em todas as redes possíveis. Queria super agradecer também de novo sua presença, Júlia, a conversa foi ótima. E é isso, vamos andar juntas no recreio, sim. Agradeço a todo mundo, gente, por mais esse programa e aproveito para me despedir já. Um beijo. Super beijos, bons estudos. Beijo, gente. Para quem quer acompanhar, meu Instagram é professor Vitor Polilo, tá bom? Victor com C e Polilo com 2 L's no Lô. E todas as redes também minhas são professor Victor Polilo. Tudo bem? Tatá, suas redes? As minhas, Thaís, inglês com Z. Thaís. Com Z no inglês, tá bom? Não Thaís. Então é isso, gente. Um grande beijo, gratidão. Tchau.